participar aqui. Isso, lembrando que a gente tá lá com a plataforma Óculos Academy, para quem quer aprender inglês, muito conteúdo lá, e a gente está aí com 15 dias gratuitos, se você quiser participar, quiser ver o que tem lá, não tem catch não, tá, gente? São 15 dias gratuitos, que você pode entrar, usar a plataforma, aprender inglês, ver onde é que você está precisando, tá tudo liberado lá para você por 14 dias, né? 15 dias, eu tô achando que é 14, que são 2 semanas, né? Mas são 15 dias. Então sejam bem-vindos também a quem está aí no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Então, muito legal ter vocês por aqui. Sejam bem-vindos. E lembrando que no YouTube, no LinkedIn e no Facebook eu consigo compartilhar os slides. Já no Instagram não consigo compartilhar os slides, então você só vai acompanhando aí o que eu vou falando, mas de qualquer maneira é conteúdo. E vamos lá, vamos embora aprender e falar inglês e usar as técnicas. Como é que a gente faz para aprender o inglês e falar inglês do jeito natural? Tá? Porque o que acontece, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos campeões em número de escola de inglês do mundo. A gente tem muita escola de inglês e aí eu fico pensando, né? O que aconteceu? O que deu de errado? Porque o Brasil não é um país bilíngue, e o Brasil não tem uma alta proficiência de língua inglesa. Então, o que acontece é que, na verdade, as escolas, elas não seguem um método natural de aprendizado. Hoje, só para vocês terem uma ideia, uma média de 5% da população do Brasil apenas fala inglês. E tem várias situações do porquê, né? Às vezes é porque não tem o valor para investir, né? As pessoas têm um poder aquisitivo que acabam não conseguindo investir em inglês, mas também muitas pessoas se frustram porque elas investem lá 2, 3 anos numa aula de inglês e não conseguem melhorar muito. Eu sou um exemplo disso, eu estudei muitos anos no Brasil e tive uma boa base, só que quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu vim para um intercâmbio, né? E a primeira vez que eu cheguei aqui, eu caí no Lower Intermediate. E para quem conhece, né, eu sempre conto essa história, o Lower Intermediate é um acima do básico, e eu fiquei muito chateada, porque eu já estudava inglês há 10 anos, e como é que eu caio num acima do básico? Então, eu até tinha um vocabulário, mas eu não conseguia me expressar. Então, eu tinha muito da linguagem passiva, quer dizer, eu entendia muito bem o inglês, mas eu não conseguia falar. E se isso acontece com você também, esse é o seu lugar. Às vezes a gente tem aquele vocabulário passivo, mas a gente não consegue ativar no nosso vocabulário, a gente não consegue falar. Então vamos ver como é que é o jeito natural para aprender inglês e o jeito natural para você falar inglês de verdade, né? Eu sempre comento com meus clientes que eu não quero eles muito tempo comigo, a cada que a gente tem um bom relacionamento e a gente fica um tempo juntos, mas eu quero que a pessoa aprenda rapidinho e vá voar, vai aumentar a exposição ao idioma, vai ter mais situações em que essa pessoa vai precisar falar o idioma, né? Então, é isso que eu ensino. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Without further ado, I'm going to go for our slides now, and I'm going to switch to English. So I'm going to be speaking English a lot, so then you can memorize and you can understand. And of course, as a teacher, I'm going to help you in order for you to learn and for you to assimilate your English, the English that you need to learn, okay? So there we go. So welcome to everyone who is there from Facebook, LinkedIn, and YouTube. And also for everybody who is also watching us from Instagram, okay? My personal Instagram, Chris Leonel, or Instagram from Óculos, ok? Então vamos lá, como é que é o jeito natural de falar inglês? E a gente vai falar hoje das Golden Rules, quer dizer, as regras de ouro, the Golden Rules for you to learn a second language, para você aprender uma segunda língua, né? E chama aí os seus amigos, quem você sabe que precisa de inglês, essa é a minha entrega, eu tô aqui toda quinta-feira, gratuitamente, contribuindo com conteúdo, com informação, desses anos e anos, né? Eu vou entregar a idade, mas vou fazer 49 esse ano, né? Tô entrando aí num setênio, né? Terminando um setênio, entrando no outro, e eu compartilho o inglês, porque eu estudo inglês desde meus 7 anos de idade. I studied English since I was 7, and I worked here in the UK. I've been living here for nearly half of my life, né? Já metade da minha vida que eu tô vivendo aqui no Reino Unido. Eu cheguei aqui em 99, tive idas e vindas para o Brasil, né? Mas sempre trabalhando com inglês, sempre usando inglês, ensinando, aprendendo, e é essa informação que eu tô aqui para compartilhar com você. This is the information that I'm here to share with you. So welcome to Franciele.
hello. Are you okay? I hope you're right. Okay. Welcome as well to Fábio. Fábio, obrigada por estar aí também. Então, sejam super bem-vindos. O Júlio que está aí no Insta. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Aqui no Insta, está aqui na frente de mim, Altan Engina. I don't know, but welcome as well. So we have a lot of new people here. Silvia, também seja bem-vinda, Eliana. Mas vamos lá, né? Vamos aqui compartilhar conhecimento. Então, vamos embora perceber como é que você pode aprender inglês mais fácil. E só lembrando, assim, trabalho com corporativo, né? A gente ensina aqui o inglês mais o corporativo. I teach more the corporate and business English because that's my background. I worked for pharmaceutical companies. I worked for chemical companies. Nowadays, I still work for a chemical company as my second job. And I have Okudos Academy to share all my knowledge, everything that helped me to live and work here in the UK. Então, tudo que eu tenho para compartilhar, o que me ajudou a morar aqui no Reino Unido, a ter o meu negócio aqui, né? Ter o meu negócio no Brasil também. Então, é importante a gente perceber isso, porque esse é o meu background, o corporativo, né? E hoje eu trabalho com presidentes da empresa, CEOs, gerentes, diretores de empresas, superintendentes, supervisores, pessoas que precisam usar inglês no dia a dia. Deixa eu levantar um pouquinho minha cadeira aqui, tá, vai baixando, né? Mas enfim, e hoje eu trabalho com pessoas que precisam usar o inglês no dia a dia dos negócios, então usem aqui da minha experiência. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, entra aqui, pede informação, tá? Eu tô aqui para compartilhar com vocês mesmo, tá? Então, aqui o Gabriel tá falando, é o filho da Franciele, então seja bem-vindo, Gabriel. Ana tá por aqui, lindona. Tomorrow we are together, right? 7:30 in the morning. A Ana acorda cedo, diligentemente lá para estudar inglês, tá indo super bem, né, Ana? Well done, well done. So, let's go, guys. Without further ado, how can we learn better? How we can memorize better? Porque uma das coisas que as pessoas reclamam para mim é que elas não conseguem usar o inglês como memória de longa duração. O que acontece? Elas veem o inglês e aquilo passa de uma memória, tá lá na memória de curta duração, né? Mas aí depois eu falei assim, eu esqueço as palavras, eu não consigo memorizar. Então a gente vai ver como é que é importante a gente saber o método de aprendizado para melhorar a nossa performance, né? Porque é isso, inglês é performance, como tudo que a gente aprende, as everything that we learn, English is also performance, and we learn English with our cognitive brain, but also there is a lot of background noise in our subconscious working for us to learn or not to learn, ok? Então é aquela coisa que eu digo, né? Se você acha que vai dar certo ou se você acha que não vai dar certo, de alguma maneira você tá certo, né? Então, vamos ver como é que a gente faz para dar certo o inglês para você, tá bom? Vamos lá aqui para o next slide. Eu vou deixar o slide maior aqui, so then you can see better. Lembrando para quem tá no Insta, se quiser migrar para Facebook, LinkedIn ou YouTube nos nossos canais. Crisley Leonel, né? Lê os canais? O Okudos Academy, né? Okudos Academy, Crisley Leonel, a gente está ao vivo lá nas plataformas também, se você quiser dar uma olhadinha nos slides, tá bom? Não sei onde é que você tá, tem muita gente que às vezes está dirigindo, né? Some people are there driving in chaotic traffic there in São Paulo or somewhere else in the world, and sometimes it's just easier to follow via Instagram, but if you are there and if you want to connect in other social medias, we are there in Facebook, LinkedIn and YouTube as well. So we're gonna talk about how to learn. Então hoje a gente vai aprender como aprender, né? Que principalmente em inglês, gente. Se você clicar, e até você pode fazer uma experiência aí, se você colocar inglês, aprender inglês online, qualquer coisa, se você for colocar, vai vir um monte de coisa. Tem tanta informação que você não sabe nem por onde começar. So there's so much information there available for you. You don't know even where you can get started. And you go, oh my gosh, it seems very overwhelming. Everything is important. Então a gente tem aquela sensação de como é que a gente fala? De desespero, né? Muita coisa que é o overwhelming, é quando é muito, tudo é demais, né? Então a gente fica overwhelmed, a gente não sabe nem por onde começar. We don't know even where to begin. So there we go. We start to learn from the moment of conception. E aí, uma coisa importante, né? Tem muitas teorias que dizem que a gente começa a aprender até antes.
We start to learn even before, from when we are conceived. Então, quando a gente é concebido, né, lá na barriga da nossa mãe, é engraçado isso, né, interessante, mas é verdade, a partir de 3 meses de idade, né, 3 meses, lá o feto, começa a desenvolver o aparelho auditivo e começa a escutar sons, ok? E aí a gente começa a ouvir a língua mãe, a língua materna. Por quê? Porque é a mãe falando, e a gente ouve essa linguagem, a gente tenta entender e decodificar esses sons que a gente está ouvindo, né, lá desde pequenininho, tá bom? E o nosso cérebro, ele vai funcionando para isso, né? Tanto que quando a gente nasce, when we are born, we are geniuses, a gente é realmente gênio, a gente tem muitas sinapses cerebrais acontecendo, e o que acontece? A partir dos 5 anos de idade, a gente começa a ter um processo, que eu não vou entrar em neurolinguística aqui, e nem em neurociências, só dar um ampassant para vocês, mas acontece um fenômeno que chama neurological pruning, que é a poda neurológica. O que é isso? Aquelas células que você não usou, que elas não se desenvolveram, você não teve exposição àquilo, elas vão aos poucos se transformando, elas vão se especializando em outras coisas, e aquelas que você não usou, elas acabam sendo absorvidas, né? Elas acabam sendo cortadas. Pruning é a poda, né? Então acabam sendo podadas do seu cérebro. E aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai entrar para a escola, vai ouvindo a mãe, vai aprendendo, aí vai entrar na escola, a gente começa a se especializar em um tipo de aprendizado, mas a gente esquece como é que a gente aprendeu a nossa língua materna. E eu comecei falando das escolas, I started talking about schools, and why the methodology doesn't work. Então, por que a metodologia que tem sido aplicada no Brasil não está funcionando e a gente não tem uma nação bilíngue, né? Porque eles começam pelo lado invertido. Em vez de começar pela habilidade de fala, escuta, tudo isso, eles começam pela gramática. E aí, primeiro que fica chato, porque não é o jeito natural que a gente aprende, it's not the natural way for us to learn, and then you start, oh my gosh, that's not really how I want to learn, and then your brain starts to create a blockage in your mind. Então, o próprio cérebro, ele cria esse bloco, né, na sua cabeça, e você às vezes acha que não consegue aprender inglês, que não tem jeito mesmo de falar inglês, mas se você não tem nenhum impeditivo na sua língua materna para falar o português, por exemplo, que é a sua língua mãe, você não tem impeditivo nenhum de falar outra língua, né? E aqui a gente trabalha o inglês, mas existem várias outras línguas no mundo, mas a gente sabe que o inglês é a língua dos negócios, né? We know that English is the business language. So as adults, we tend to take the process of learning for granted. O que é take for granted? É quando você acha que está garantido e você fala assim, aprender é assim, né? Eu nem preciso pensar como é que eu aprendo aprendo. Mas lembra que a linguagem você aprendeu? Então vamos supor, você não sabia se uma palavra lá era negativa ou positiva, e aí você viu a cara da sua mãe, das pessoas que estavam utilizando aquela palavra, e aí você via que sempre tinha uma cara diferente, né? Então a linguagem corporal estava acompanhando aquela palavra, e você via que fala assim, opa, well, there's something wrong with this word. Or, for example, a nice word or a positive word. Então, você vê lá uma palavra positiva, a pessoa fala com aquele entusiasmo, com aquela alegria, você começa a fazer essas associações. Só que essas associações, elas acontecem, gente, de uma maneira muito interessante quando a gente é bebê, e a gente perde isso quando a gente é adulto. Então a gente vai tentar voltar lá um pouco. Eu sei que a gente não vai lembrar o que aconteceu lá naquela época, mas eu vou trazer aqui um pouco de informação para vocês, para ver como é que a gente aprende de uma maneira melhor, mais rápida, ok? So a better way for learning, because remember, guys, e aí eu quero que vocês lembrem, com 5 anos de idade, você já era fluente na sua língua materna, ok? Até antes, mas eu digo que você já era fluente porque quando tá lá com 2 aninhos, a gente começa a falar, when we are around the age of 2, we start speaking our mother tongue, we start to talk, and we are not exactly fluent at this period. A gente não é totalmente fluente nessa parte da vida, né, com 2 aninhos. E aí, o que vai acontecendo? A mãe, os professores, tios, parentes, começam a ajudar você a formar o teu vocabulário, né, corrigir uma palavrinha ou outra, ajudar você com os tempos verbais, sem que você saiba que são tempos verbais, e aí você começa a aprender. Só que quando a gente é adulto, a gente quer saber, né, a gente quer colocar etiquetinha em tudo, e isso ajuda, a gente como adulto, a gente consegue aprender mais e melhor e mais rápido, só que a gente precisa voltar alguns steps para ver como é que a gente aprendeu a nossa língua materna. We have to go back a few steps to memorize how we learned our mother tongue. Então é isso mesmo, né, memorizar como a gente fez esse aprendizado lá do comecinho, ok?
Aqui, ó, o Gabriel tá falando aqui, ó, aqui a mensagem da Franciele, lê. Porque o Gabriel tá assistindo pela Franciele, né? Ó, já me matriculei em 2 escolas e não consegui destravar. Porque é isso mesmo, Gabriel, that's it. A gente vai lá e não é natural aquele aprendizado. E o cérebro, ele rejeita tudo que não é natural pra gente, né? Então, a gente acaba falando assim, não tem nada a ver comigo esse jeito de aprender. Por quê? Não é o que você quer aprender. É o que a escola quer te ensinar. E eu, no meu método, eu sempre falo para o meu cliente, né? I always say to my clients, it's not the English that I want to teach. Não é o inglês que eu quero ensinar. É o inglês que a pessoa precisa aprender. E aí eu vejo a pessoa holisticamente. E eu digo assim, que é verdade. Eu vejo o que ela gosta, o que ela se interessa, que tipo de música que ela gosta, que tipo de filme que ela assiste, porque daí fica mais fácil trazer o inglês para o dia a dia. A exposição para o vocabulário, ok? So there we go. Let's think how we learn. I'm gonna just leave the slides here. Well, it doesn't change much, but we have ways of learning. So when we are, and this is the way we learn, tá? Esse aqui, gente, eu tirei do Edgar Dale, que é uma teoria do aprendizado, e é como é que a gente aprende, como é que fica mais fácil da gente lembrar o que a gente aprendeu, como é que passa de memória de curta duração para longa duração, tá? Então, assim, ó, de tudo que a gente lê, a gente vai acabar lembrando somente 10% de tudo que a gente lê depois de 2 semanas. After 2 weeks, we are only going to remember about 10%. What does it mean? A gente vai lembrar aquelas coisas básicas. É a mesma coisa quando você lê um livro, e depois você tem que resumir o livro, tá bom? Então, se depois de 2 semanas você me resumir o livro, if you give me the summary of the book, then you're gonna say, oh, Chris, I'm gonna summarize the book for you. They talk about this, and that. And then you're gonna remember the main ideas, but you might not remember in details. Então, você não vai lembrar em detalhes, porque você vai lembrar 10%, ok? Quando você está apenas ouvindo, when we are just listening to things, we are going to remember only 20% of what we hear after 2 weeks. Então, depois de 2 semanas, tudo que a gente ouviu, a gente acaba lembrando só 20%. Então, assim, you like it or not, se você gostar ou não, né? Eu faço muita repetição aqui nas minhas aulas e a criança aprende por repetição. Quem tem filho aqui sabe o que eu tô falando. The people, or if you have like a niece or a nephew, se você tem um sobrinho aí, você vai saber o que eu tô falando, né? Criança pequena. A criança, ela assiste um vídeo lá, um filme, 10 vezes, 15 vezes. Eu lembro que uma vez eu trabalhei com um diretor, e na época o filho dele era pequeno, hoje já é um moção, já tá com 19 anos. Mas o menino, quando era pequeno, ele falou assim, pô, Cris, hoje eu vou assistir Shrek no cinema, né? I'm gonna watch Shrek at the cinemas. And I said, oh, that's very nice, how exciting. Ele falou, nossa, mas acho que é a 10ª vez que eu vou no cinema assistir o Shrek com meu filho. E ele estava na idade que ele queria assistir o filme over and over again. Por quê? Porque é o processo que a criança aprende. Porque ela gosta de repetição. Então, a repetição é importante. Tanto que quando eu estava fazendo o meu curso aqui para dar aula de inglês na Universidade de Westminster aqui, uma coisa que ficou muito gravada para mim é que once is never enough. Uma vez não é nunca o suficiente, né? E não é mesmo. Lembra que tem aquele livro, O Poder do Hábito? Ele fala que se a gente for exposto a alguma coisa por 21 vezes vira uma rotina, né? 21 dias e tal. E é isso, a gente precisa ter uma rotina de aprendizado, tá bom? We need to have a routine because otherwise we forget what we are saying. So there we go. We remember 20% of what we hear, okay? What we are seeing, we are going to remember 30%. Por que a gente vai lembrar 30% daquilo que a gente está vendo? Uma parte muito importante do nosso cérebro é usada para visualização. Né? E eu trabalho com programação neurolinguística, então a gente trabalha exatamente com visualização, ok? So what you see, what you hear, que é o auditory stimuli, ok? Auditory stimuli, and also what we feel. Então, para um aprendizado ser efetivo, for you to learn, for you have some effective learning, you have to see the thing, you have to hear the thing, and you have to feel the thing. Tanto que quando a gente sente, a gente não esquece, né? Então, se a gente usar essas 3 situações, a probabilidade da gente lembrar é muito maior, ok? Então, vamos lá. Quando a gente usa... Então, vamos lá. A gente lê 10%. O que eu escuto, 20%. O que eu vejo, 30%, ok? E aí, quando eu vejo
e ouço when I see and when I listen to the thing, when I hear the thing. Qual a diferença de hear e listen, né? Hear é só estou ouvindo porque é um som, e listen é quando eu presto atenção, eu paro para prestar atenção, aquela escutativa, né? É a diferença de escutar e ouvir no português também, é a mesma coisa em inglês, ok? So, when I see and hear, I tend to remember 50%. Então, se eu estiver vendo e estiver ouvindo, eu tendo a lembrar em torno de 50%, ok? If we are speaking, we remember about 70%. Por quê? Porque daí tem aquela coisa da pressão social, né? Então, quando eu vou falar, quando eu vou dar uma palestra, eu preciso saber o que eu estou falando. E aí, para eu poder falar, eu vou ter que lembrar 70%, porque senão como é que eu falo? Ok? Então, por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês e eu estou falando, então eu estou lembrando várias coisas que fazem parte do meu aprendizado. Eu tenho o, o slide aqui, I have my slides as a guide, but most of the things that I talk about are not there in the slide specifically, okay? I talk about stories, I talk about memories, I talk about my clients, I talk about my experience learning and teaching English. So I talk about many other subjects, so I bring things along and it's easier for me to remember because I'm teaching. Então, quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente acaba lembrando melhor, né? E é por isso que quando a gente fala, a gente tende a lembrar 70%. Quando eu tô falando e dando apresentações, eu tendo a lembrar 90% do que eu tô falando. Por quê? Porque eu me preparei para aquilo. I prepared myself. So then, that's what I do when I'm teaching people. Então eu falo assim, como que é o teu dia a dia? Quais são os seus verbos de repetição? Quais são as suas palavras de repetição? Porque, gente, vamos parar de viajar, né? A maioria das pessoas fala assim para mim: "Ai, Cris, eu tenho medo porque eu não tenho vocabulário. I am afraid of speaking English because my vocabulary is not so good. I can't really speak English in a good way. My pronunciation is not good." Ok, tudo excuses, tá, gente? São só desculpas, porque talvez você não saiba como aprender, e aí tudo bem, né? Eu falo, ignorance is a blessing, né? Ignorância é uma bênção, porque uma vez que a gente começa a abrir o olho para isso, a gente não tem como desver. Então a gente começa a ver e a gente não tem como desver, e a gente começa a perceber que aquele vídeo lá de falar assim: olha, não fale mais isso, não pronuncia mais aquilo daquele jeito. Isso aí, gente, ajuda, mas é muito pouco perante um vocabulário todo que a gente tem que construir para se comunicar em inglês, né? Então, lembrando aqui que quando a gente apresenta é melhor. Por isso que muitos clientes eu falo assim: olha, estuda o teu inglês e você vai me dar a apresentação. Porque quando você tem que passar por isso, você vai lembrar do teu vocabulário. Então, não é o vocabulário que eu quero te ensinar, é o vocabulário que você precisa aprender. E nos livros, o vocabulário vem, né, enlatado. Ele vem ali, aquele vocabulário na caixinha para você aprender aquele. Eu vou dar um exemplo, I'll give an example of one of my students. She was working for a multinational company and she was a big executive in this company. And her teacher was trying to teach her about kitchen utensils, okay? And then she said, I don't even get into the kitchen. E ele ficou lá 2 aulas seguindo o livro, ela pagando lá pela aula, 2 horas de aula, para falar de utensílios de cozinha. Ela falou: nossa, Cris, eu nem entro na cozinha. Então, assim, eu preciso do inglês para o meu trabalho. Eu não quero agora aprender sobre utensílios da cozinha, porque isso não vai ser importante para mim agora. E aí depois, quando você já tiver com o inglês melhor, aí você traz, aí você floreia, né? Hoje eu, por exemplo, estou aqui há muitos anos, eu já tenho um vocabulário bem vasto, porque eu já vivi muitas experiências aqui na minha vida, né? Mas, Cris, mas eu preciso do inglês para o meu trabalho. I need my English for my corporate environment, for my business, for my work. So then learn your vocabulary, your repetition vocabulary, ok? E aí, tem uma coisa que é o vocabulário passivo e ativo, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim: Cris, eu entendo tudo, mas eu ainda não consigo falar. E aí você tem que treinar o teu vocabulário. O teu vocabulário eu não tenho como treinar para você. Então, por isso que a gente vê lá dos verbos mais importantes, qual é o verbo que você sempre repete? Quais são os verbos que você sempre usa? Quais são as suas keywords, as suas palavras-chave, ok? Então, pensa nisso, a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos, né, continuar aqui com os slides. Let's carry on with our slides. Another thing that came to my mind, um outro exemplo que veio aqui para mim, na hora que a gente estava falando, né, da pessoa lá que estava nos utensílios de cozinha e tal, e ela nunca usou aquilo. Um outro exemplo é, por exemplo, você vai aprender inglês, aí você tem lá o livro, você está seguindo o livro. Aí eles vão lá falar de esportes. A pessoa nem faz esportes, né? Aí ela precisa aprender tudo sobre esportes. Um outro exemplo, teve uma cliente minha, ela foi para os Estados Unidos e ela foi para aquele Busch Gardens, né, Leo, que tem os animais lá. Ela foi para o Busch Gardens. E ela me liga.
Ela falou: "Ai, Cris, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô chateada com você, viu?" Me deixou até mensagem. "Tô chateada com você, viu? Porque eu não sei o nome de animais. Eu estava tentando falar dos animais, eu não sei o nome de nenhum animal e você não me ensinou." Ok, alright, I got you, ok. Aí depois, quando a gente teve a aula, eu falei: "Ô, fulana, você acha que eu vou perder tempo da aula te dando aula de animais que você usou uma vez?" A gente já estava trabalhando há um ano, pelo menos. Eu falei: "Você foi lá no teu dia de lazer, falar dos animais." Eu falei: "Mas isso tá online, tá disponível, coloca nomes de animais em inglês, você vai lá e aprende." Falei: "Isso eu não vou usar a aula para a gente, aprender isso, porque não é uma coisa que você vai usar no teu dia a dia todos os dias. Você usou lá uma vez, outra, qual a outra vez que você vai para o zoológico e vai falar de animais, ok?" Então assim, não que não tenha que aprender, mas isso é secundário na vida dela, seria um aprendizado secundário. Porque, gente, pensa em português, todo o vocabulário que você sabe. All the vocabulary that you know in Portuguese. It's a lot. You know things that probably you never used. Sabe aquela coisa que a gente aprendeu lá no colegial, ou lá no primário, e falou assim: "Nossa, eu nunca vou usar isso", né. Eu lembro que eu aprendi parábola, hipérbole lá no em matemática, né, não sei nem tinha uma coisa que era, função exponencial lá na matemática e não sei o quê. Eu não seguia matemática, então tem coisa que eu sei, imagino que seja alguma coisa, né, daquela área de business, de matemática e tal, mas não é a minha praia, it's not my cup of tea, okay? So when we think about it, it's better for us to think about what are the vocabularies that we repeat over and over again, and why do we need English? Então isso vai entrar no que eu vou falar agora, né, que é o método KWL. Esse método é um método de aprendizado, né, e é um método que a gente usa para ensinar, né, alguns alunos meus aqui vão perceber, né, o que que eu vou falar desse método. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é leitura, né. Então, assim, como é que eu posso melhorar as minhas habilidades de leitura? How can I improve my reading abilities? Lembrando que a gente vai memorizar 10% daquilo que a gente lê. E lembra que tem 4 pilares no inglês? You remember there are 4 pillars in English? So, listening, okay, and in this order, okay? Listening, and then once you have a good listening, you start to speak English. Then you go for reading, and then you go for writing. Porque foi desse jeito que você aprendeu a tua língua materna, o teu idioma mãe, né, que a gente fala. Então, você aprendeu lá primeiro ouvindo, você ouviu, né, o pessoal falando lá 2 anos, você foi ouvindo, aí você começou a falar, aí depois você aprendeu como? Você foi lá escrever? Não, 2 anos você não escrevia, ok? You are not there writing. You start to speak. Aí você começou a falar. Depois que você já está ouvindo e está falando, aí vamos pôr regra nisso. Aí você vai aprender a ler. E por último, você vai aprender a escrever. Por quê? Porque daí você vai dar o teu input, né? As palavras têm significado, eu vou juntar as palavras para dar aquele significado nos meus parágrafos, nos meus textos, ok? So there we go. So how can we improve what we read? Então, como é que a gente melhora a nossa habilidade de leitura, para lembrar 10%? Vamos lá. E o KLM é um método que a gente fala, é know, want and learn. É o que você quer saber, o que você é saber, o que você quer saber e como é que você aprende, ok? Let's go. Ok. Ok. Então, antes de você ler, você vai aplicar esse método aqui, né? Que é o K. O que que significa o K? É know. What do you know about the subject you're going to read? Porque, gente, você como adulto, por isso que eu falei, o adulto aprende melhor. Adults, they can learn better. Ah, mas sou adolescente. Também, melhor ainda, porque você ainda não está tão ocupado em fazer dinheiro para ganhar a vida, né? Então, você tem mais tempo, ok? Então, vamos lá. Então, antes de você ler, você vai pensar assim, o que que eu sei sobre esse assunto? Então, assim, eu, por exemplo, gente, eu dou aula desde um físico nuclear, ok? Para um médico, para um presidente de empresa, que trabalha com uma pessoa que é um CTO, que trabalha com tecnologia, ok? Então, aí a pessoa fala assim, nossa, Cris, mas como é que você consegue dar aula para essas pessoas? Advogado, né? Eu tenho vários clientes, médico, enfim. E aí, como é que você consegue dar aula para pessoas tão diferentes, né? Porque não é, eu vou aprender o que a pessoa vai me dizer. Então, às vezes, eu não tenho conhecimento, por exemplo, de física nuclear, mas eu tenho uma ideia. Então, assim, o que que eu sei de física nuclear? Eu não sei fazer as contas, mas eu entendo para que ela é usada, né? Em que meios que ela é usada, ok? So there we go. So, what do you know about what I'm going to read? Então, o que que eu conheço sobre isso que eu vou ler? Ok. What is the text about? And then you start to activate your prior knowledge of the subject. Então, vou dar uma ideia para vocês, né? Se eu falar assim para vocês, vamos falar da China hoje. Today we're going to be talking about China and its economy.
What are you gonna think about China? Você já sabe algumas coisas sobre a China. Então, que ela está entre a primeira e a segunda economia do mundo, né? Ainda não oficialmente, mas ultrapassou, não ultrapassou, mas que é um regime comunista, it's a communist regime, they have a very strong military presence, eles têm uma presença militar muito forte, they sometimes, they don't allow people to talk against the system, ok? E tem várias coisas, né? Na época da pandemia aí, tinha várias informações sobre a China, mas o que você sabe sobre a China? Né? Eles têm muita tecnologia, they have a lot of technology, they have like a cheap working force, então é uma mão de obra mais barata. O que mais que a gente sabe da China? Então você já entra nessa informação, ok? Do texto. Vou ler sobre a China. O que eu sei sobre a China antes? Sem eu precisar ler, eu já tenho algumas informações na minha cabeça, ok? There we go. So, while you were reading, what do you want to learn? Então se pergunta, eu vou ler esse texto agora, o que eu quero aprender sobre esse texto? Sabe como é que eu faço isso, gente? Eu entro nas headlines dos jornais aqui e até o Google te dá um resumo de tudo que todos os jornais estão falando, isso acontece em português e inglês. Se você entrar no Google dos Estados Unidos, você vai ver que são as informações de lá, Google aqui da Europa, do Reino Unido, do Brasil. Ok, então eu entro lá e vejo o que está em voga, né? What is in vogue, ok? E em vogue tem a ver com a revista Vogue, era o que está na moda. Então, do que está sendo falado, né? E aí eu vejo assim, tá, o que eu sei desses assuntos? E aí eu escolho qual assunto que eu quero ler. Porque é muita informação, eu não vou ler tudo sobre tudo, eu não sei tudo sobre tudo. Então eu vou ver, o que eu quero aprender? What do I want to learn about that subject, that specific subject, ok? So ask yourself questions. E aí, quais são as questions? São as WH. Quais são as WH, Cris? O que? What? Why am I learning that thing? Por que eu estou aprendendo aquilo? How am I going to learn? How I'm going to assimilate the information, ok? Who is involved? Where does it happen? Então, aonde acontece? Por que acontece? Quem que está envolvido? O que eu quero aprender? Por que eu estou querendo aprender aquilo? So, ask yourself those questions. Então, assim, estou trabalhando na empresa. Por que eu vou aprender sobre exportação? Porque a empresa usa exportação e isso vai me ajudar no meu trabalho. This is going to help me in my work, okay? So, think about what you're reading. All right. After reading, depois que você leu, faz essa pausa e pensa, what have I learned? What did I learn with this? O que eu aprendi com isso? Com esse texto que eu li? Qual a informação que vai ficar registrada aqui na minha cabeça? Gente, é um segundinho, assim, que você leu uma matéria lá de 9 minutos, em inglês, in English, ok? And then, what did I learn? What are they talking about? Cris, mas meu inglês ainda não é fluente, eu não vou conseguir lembrar de tudo. Ok, mas pensa nos pontos principais. O que eu aprendi com essa matéria que eu li? Ok? And then what you could do as well, you could summarize. Eu estudei numa escola muito boa. Eu não vou fazer propaganda aqui da escola, não, mas era uma escola muito boa. Até agradeço meu pai que sempre pôde me ajudar com meus estudos, né? Mas assim, nessa escola, a gente ouvia o professor falar e a gente ia tomando nota. We were writing about what the teacher was saying. After, we had to re-elaborate what the teacher told us. E eu faço isso até hoje com os meus alunos. O que eu faço? Eu vou lá, escrevo um texto, eu dou uma olhada, se tem erro de gramática aqui que o aluno falou de errado ou que poderia ter sido melhor, escrevo e mando de volta para a pessoa. Por quê? É um jeito dela relembrar tudo que a gente viu. Tanto que eu falo assim, não adianta nada eu fazer essa reelaboração para você, esse transcript, ok? E você jogar na gaveta ou nem olhar, ou ficar lá no teu computador e um dia você vai ver ou nas suas mensagens de WhatsApp. Não adianta nada. It doesn't work, ok? Why? Because you are not assimilating. Because once your mind is there, if you revisit what you learned, then you're going to memorize better, ok? Então é isso, é revisitar o que você aprendeu, né? O que eu aprendi, eu consigo sumarizar? Can I summarize? Porque lembra que resumir é falso cognato, tá, gente? Resume é voltar de onde você parou. Tanto que eu tô assistindo agora Netflix, tô binge watching, I am binge watching. Binge watching é quando você faz demais, né? Mas eu tenho passado umas madrugadas amigas assistindo, como é o nome da série, Lê? Manifest, super legal. Um avião que foi, que sumiu, depois apareceu, parece que essa história é real. Well, anyway, essa não, né? Mas tem alguma coisa, uma realidade aí. There is something to do with some kind of reality, and I'm watching it and learning a lot of new vocabulary, and I'm binge watching. So
Whenever I'm doing that, can I summarize? What am I learning with this series? E às vezes eu também não tô querendo aprender nada, tá? Eu só tô me distraindo. Mas se você tá sério de aprender inglês, isso é um jeito de você memorizar, de passar de memória de curta duração para longa duração. So what you're going to do, you're going to transfer from short-term memory to long-term memory. And when I work with my clients, I ask them to tell me about their stories, because it's when you learn about your stories and you are talking about your stories, you start to register your own vocabulary. Você começa a registrar o seu próprio vocabulário. É o teu jeito de falar. Porque o teu jeito de falar é diferente do seu companheiro, que é diferente da sua mãe, que é diferente do seu irmão. Gente, cada um tem um tipo de vocabulário de repetição. Qual é o seu? What is yours? Ok? So there we go. Então, boa noite, Cris, tá aí também. Leozinho, querido. Sua gracinha. Que saudade de você. Si, tá aí também. Beijo, prima. Oh, nice to see you there. Tô vendo quem tá por aqui. Deixa eu dar um oizinho aqui também. Danis, tá aí também, amada. Muito obrigada por todo mundo que tá assistindo. Aí o Gabriel, quem mais? Fábio, ainda tá todo mundo por aqui. Well done. I hope you are enjoying it. Ok? Let's go for the next slide, guys. Ok. E aí, quando a gente tá ouvindo e... ouvir e escutar, né? Então, quando a gente está ouvindo, a gente consegue memorizar 20%. So, when we are listening, we are able to memorize about 20% of what we are listening. Ok, so how can we transform hearing into listening? Como é que a gente transforma o que a gente está escutando em alguma coisa que a gente está prestando atenção e vai memorizar? Porque tem uma diferença grande, né? Então, a primeira coisa é estar atento ao que eu estou ouvindo, estar presente naquele momento, ok? Picture what the person is saying. Então, se você transformar o que a pessoa está falando em imagens, você consegue memorizar melhor. You are able to memorize better and memorize the vocabulary. Okay, ask questions. If you're asking questions and the person is answering, then it's easier for you to remember as well. So that's why, for example, I encourage my students to ask me questions, because when you ask, it's better for you to retain the knowledge. Okay, feel what the speaker is feeling. Então, sente com a pessoa que está falando. Isso a gente usa muito em coaching, né? Essa técnica da escuta ativa, que é você se colocar na situação do outro, se colocar no sapato do outro. Isso é uma expressão em inglês, put yourself on other people's shoes, empathy, ok? É um outro nome para empathy, mas é uma expressão que a gente usa, put yourself on other people's shoes, que é se colocar no sapato do outro, né? Pay attention to non-verbals. Why? Because we communicate with our body, ok? Já falei da teoria lá do Albert Mehrabian, né, o Mehrabian, onde ele fala que só 7% da comunicação são palavras, porque tem todo um contexto comunicacional no nosso corpo, no timbre da nossa voz. Então, presta atenção no que a outra pessoa está falando, do jeito que ela está falando, o facial dela. Porque lembra quando você era bebê? Você aprendeu assim, sua mãe falava assim, não pode. E aí, se ela estava com cara de brava, você sabia que aquilo não era para fazer, ok? E aí você ia associando aquilo à fisionomia, né? Tava lá tua mãe falando da vizinha, né? E aí falava bem. Aí você, essa vizinha é legal. Falava mal. Pela cara da sua mãe, você sabia se a vizinha era legal ou não, se você devia confiar na vizinha ou não, ok? That's very interesting and that's the way we learn, but we take it for granted. A gente deixa isso como garantido. A gente fala assim, não é assim que eu aprendi, não é possível. Mas gente, é assim que a gente aprende. Ok, there we go. So, feel what the speaker is feeling, então sente com a outra pessoa, pay attention to non-verbals, and once you finish listening, you summarize to check if you understood correctly. O que é isso? Quem é meu aluno aqui sabe. Eu pego e devolvo para a pessoa e eu vou parafraseando o que a pessoa me falou. Então, você está me falando isso, para quê? Para ver se eu estou no mesmo mapa que a pessoa, for me to understand if I am in the same map as the person. Because if I ask you to think about a house, for example, you're going to think about a house, and then your mom is going to think about a completely different house, ok? Então, se eu falar assim, pensa numa casa, você está pensando numa casa aí, quem está na casa está pensando aí na sua casa. E eu estou pensando numa casa aqui especificamente na minha cabeça, ok? So, we think in completely different ways. E é por isso que a gente precisa estar na mesma página, ok? So, don't be frustrated. Remember that the other person is a human being, ok? Train your brain to understand. É treinar o seu cérebro para a compreensão. Se envolva, né, nas informações que você está ouvindo e ali é quando você está, né, ouvindo um noticiário em inglês. Presta atenção, vê do que eles estão falando, ok? Think about it,
ok? Create rapport. O que é o rapport? É quando você está junto com a pessoa ali naquela situação e vocês estão tão conectados que vocês viram meio que um espelho um do outro. You are mirroring each other, ok? Because you are in a rapport, ok? Vamos lá. O que a gente está vendo? Falei para vocês, a gente usa muito da nossa capacidade cerebral para memorização, né? E a gente memoriza muito com imagens, através de imagens, ok? So picture what you are learning in your head. Tanto que quando eu dou a tabela de verbos para os meus clientes, eu falo assim, gente, não adianta que ninguém aprende por tabela. Você vai pegar aquela tabela, mas você vai visualizar aquele verbo. Você vai se imaginar fazendo aquela ação que o verbo está dizendo em inglês, in English. Once you did it, let's say the verb arrive. Então vamos pegar o verbo arrive, que é o verbo chegar. Então imagina que você está lá pensando, oh, when I arrive at my mom's house, when I arrive from holidays, when I arrive at work. Então toda vez que você chegar no trabalho, você vai lembrar, poxa, toda vez que eu estou chegando, eu posso usar esse verbo, arrive, to arrive, to arrive. E aí você vai memorizando, porque toda hora você está trazendo aquele verbo para o teu vocabulário, né? Para o teu vocabulário de longa duração. Então, pensa no ambiente, no contexto onde aquela palavra aparece, ok? Think about the context where the word comes up, ok? Because then you visualize the word happening. Então, você visualiza a palavra acontecendo. Quero aprender adjetivo, Cris. Então, adjetivo positivo, pensa nas pessoas que você gosta. Adjetivo negativo, pessoas e situações que você não gosta, ok? Por quê? Porque daí é mais fácil de você lembrar. It's easier for you to remember and for you to learn as well, ok? So, use images image and colors. Criança aprende muito pintando, né? Cris, mas eu não tenho tempo de pintar, né? Pelo amor de Deus, Cris, eu tenho minha vida aí, minha vida é uma loucura, minha vida também, gente. My life is here, crazy. Well, nearly midnight and I'm here teaching. Mas a vida de todo mundo é bem corrida, né? Então, Cris, não dá para eu memorizar, mas a gente pode usar o nosso lado direito do cérebro para pensar em cores. Então, na neurolinguística, a gente usa muito isso, né? Porque para a gente dar label para as coisas, né? Para a gente denominar coisas, colocar etiquetinhas nas coisas, a gente pode visualizar com cores, com sons. Então, visualiza tudo isso na sua cabeça. Pensa um ambiente onde aquela palavra está inserida, né? Onde você vê aquele tipo de palavra, o que você já sabe previamente daquele assunto que você vai aprender, ok? Because then it's easier for you to transform something from short-term memory to long-term memory, ok? When you feel something, ok? Então, ver, ouvir e sentir é quando você memoriza as coisas, ok? Você está usando 3 passos da cognição, ok? There we go. Connect verbs with the actions they represent. So, I just gave you an example of arrive, ok? Mas poderíamos pegar um outro verbo. Go, for example, o verbo go. Tô indo para onde? When I go to school, when I go back home, ok? Or I go out, né? Eu saindo. Então, como é que eu uso esse verbo? Vamos pensar um outro verbo, o to be, que é o ser ou estar, né? I am working. I am visualizing something. Oh, I was there last week. Eu estava lá semana passada. Pensa onde você estava. Né? Então, aí você lembra do ser e do estar. I am a teacher. I am a mother. I am professional. Então, pensa em todas as áreas que você é. I am a coach. I work as a hypnotherapist. I am a hypnotherapist, ok? I am a master coach in neurolinguistics. Então, pensa naquilo que você é e tenta memorizar esse verbo a partir dessa informação, porque você vai sentir o que você está aprendendo. Vamos lá, que a gente tem bastante coisa para ver aqui ainda. Então, quando a gente está vendo e ouvindo, a gente tende a lembrar 50%. Ok, so when you use your visual and hearing skills together, you are going to remember more. Por isso que quando a gente trabalha métodos de visualização, trabalho muito com meus clientes de hipnose, você fecha lá os olhos e você vai ouvindo o que eu estou falando, eu vou te conduzindo para um lugar e você tende a lembrar muito mais esse vocabulário. You tend to remember much more this vocabulary. Why? Because you are seeing in your mind with your eyes, and then you are also hearing. E lembra que com os olhos fechados a gente pode imaginar qualquer coisa, né? Então, aí está acontecendo. E o cérebro, gente, our brain does not differentiate what is real and what is not real. Para nós, o nosso cérebro ele não diferencia o que é real e o que não é real. Se você pode visualizar, aquilo pode acontecer, ok? E aquilo acontece dentro da sua cabeça, ok? That's fine. Ok. So then you can pay attention and look at the environment where the situation is happening. O que acontece quando a pessoa não consegue falar inglês? Ela se foca tanto dentro dela que ela esquece do que está em volta.
Aí trava, né? Porque ela tá lá presa dentro dela. Ela não olhou para fora. Porque, gente, os nossos sentidos, eles trazem a informação de fora para dentro. Mas para ver de dentro para fora, eu tenho que estar observando o que está acontecendo. Eu tenho que estar presente no momento. Okay, I have to be present. And the only time that I'm present is the time that I'm breathing. Por quê? Porque é o tempo que eu estou respirando. Porque eu não respiro no futuro e eu não respiro no passado. Eu respiro no aqui e agora. Então, eu presto atenção em tudo que está acontecendo do meu lado. Tanto que na hipnose, a gente faz um trabalho de expansão de consciência. Mas por quê? Porque a gente expande a nossa habilidade de visualização, a gente expande a nossa habilidade de escuta e a gente expande a nossa habilidade de sensação, de sentir, okay? So that's why it works, okay? So there we go. When we are watching a movie, TV series, a demonstration, a presentation, we are there and we are feeling what the person is feeling. Então, quando você está num filme ali e o filme te emociona, por que ele te emociona? Porque você conseguiu se colocar na posição da outra pessoa. Você está se visualizando naquela informação, ok? E os filmes fazem isso muito bem, por isso que a gente lembra dos filmes. We remember, ok? When the story is really important, we tend to remember and do it in English, because then you're going to remember your English, ok? There we go. So, então vamos lá. Quando a gente está falando, a gente tende a memorizar mais, 70%. Why? Because, of course, we are going to learn, because we are going to be exposing ourselves, a gente está se expondo, então a gente tende a lembrar mais. Então, se você for dar uma palestra, if you give a talk, if you are talking to a friend and you are providing them with information, you tend to remember what happened. Tanto que se eu falar para você, lembra uma conversa que você teve com uma grande amiga há 5 anos atrás, né? Você vai conseguir lembrar dessa conversa, qualquer assunto, do que vocês estavam falando, o que aconteceu, ok? If you were there present in that moment. Se você estava presente no momento. Porque se você estava falando com a amiga e estava no celular e nem aí para o que estava acontecendo, você não vai lembrar. You're not gonna remember. Ok. Public speaking. If you are working on public speaking, you're gonna remember what you said. A phone conversation. Okay, probably you're going to remember about what people told you, or when you are taking part in a discussion. Uma outra coisa que eu faço muito com os meus clientes, e vocês podem fazer, se você tivesse que debater sobre esse assunto, você seria contra ou a favor, you would be against or in favor of this subject, pro or con, and what would you use as an argument? Então eu sempre falo, vamos argumentar agora. Por que você acha que isso é importante? Então eu dou um texto para a pessoa lê o texto, falou, tá, agora me sumariza o texto. Can you summarize it for me? Aí a pessoa sumariza. Falou assim, agora você vai falar para mim o que você achou do texto e me dá a sua opinião. You're gonna give me your opinion, and if you are against or if you are pro the information that you are reading there, né? Então isso é legal porque a pessoa aprende a argumentar. A gente está precisando de pessoas que pensam. We are in need of people who think, okay? So there you go. This is the active part of learning. É o ativo, é o falar. E aí sim você está ativando o seu vocabulário. When you speak, you're practicing your skills and abilities and improving your memory. Por quê? Porque quando você fala, você está praticando as suas habilidades, né? E você está melhorando a sua memória. Okay, so that's why it's important. Practice, practice, practice. Talk to the birds, okay? I don't know. When I was learning English, guys, I remember I was working for a company here and we had to give workshops for kids and parents. Então, a gente dava workshops para crianças e pais. E nessa escolinha que eu trabalhei, era uma escola, né? Que é uma escola de desenvolvimento infantil, ok? E eu trabalhei aqui uns 5, 6 anos para essa escola. E aí, eu tinha que conduzir os workshops. E ali, tudo bem, eu estava dando workshop para as crianças, mas os pais estavam ali acompanhando, então não podia fazer feio. Então eu aprendi as musiquinhas, eu aprendi para que servia aquela atividade que a gente estava fazendo, conversava com os pais sobre a importância daquilo, o desenvolvimento. Então, interessante, né? Porque conforme eu fui praticando, meu inglês foi melhorando. And that's it, okay? So when I went to work for the company that I was working here as an account manager, also I was visiting clients, and don't think that the first time I visited a client, it was wonderful. A primeira vez foi horrível, né? A segunda vez, muito para melhorar. A terceira vez, falei, eles vão perguntar isso, eu vou falar aquilo. Isso aqui eles estão falando, eu vou ter que responder assim. Se eu não souber o que eles estão falando, eu vou ter que perguntar, mas não can you repeat, porque o repeat não adianta. Falei disso há 2 semanas atrás, né? Eu tinha que falar assim, nossa, eu não entendi, você pode me explicar um pouquinho melhor esse seu conceito para ver se eu consigo acompanhar? Mas por que isso?
para eu poder pensar junto com a pessoa, visualizar o que ela estava visualizando, ok? Em vendas isso acontece muito. In sales this happens quite often. In corporate world this happens quite often. So when we do that, we start to practice, and bingo, our English starts to improve, ok? E aí o nosso inglês começa a melhorar, tá bom? Bom, vamos lá, aqui, quando a gente está falando e dando apresentações, a gente tende a memorizar esse tanto, 90%, por quê? Porque eu já pratiquei aquela fala, I probably practice, and don't think that your first presentation is going to be very good. Eu trabalho com palestrantes também, né, pessoas que precisam ser eloquentes em inglês, e aí a pessoa faz a primeira vez, não fica tão bom. A segunda, opa, já está melhor. Tem um cliente meu, ele trabalha para um banco, ele trabalha como, ele é um CEO, né, de uma empresa, e ele é muito interessante, porque ele falou assim, nossa, Cris, a primeira vez que eu tive que fazer essa apresentação internacional, foi muito ruim, mas agora eu tiro de letra. Now it's my bread and butter, ok? Mas por quê? Ele se desafiou a treinar e a gente treinava, né? Ele falava assim, vai, me faz a apresentação agora você. Ele falou assim, eu vou falar disso, vou falar daquilo, vou falar daquilo. Eu falei assim, não, você não vai falar, faz a apresentação aí para mim. Mas agora, Cris, em inglês? Eu falei, se você não estiver preparado agora, você não vai estar preparado semana que vem? Vamos lá, fala. Aí ele já... Opa, eu tô precisando melhorar nisso, e eu aqui, né, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui que você falou não faz nenhum sentido, vamos melhorar? Let's get better. O que você tá querendo comunicar? Also, this is important, what are you trying to communicate? If people are gonna leave your meeting, what do they need to learn? A mesma coisa, quando eu tô aqui nas aulas com vocês, gente, eu penso assim, se a pessoa sair dessa aula, o que ela precisa ter memorizado na cabeça dela? What does the person needs to memorize in her mind, okay, or his mind, for me to think that this was effective? All right? Is it English? Is it the idea? How to study? A lot of things are happening, ok? Muita coisa está acontecendo aqui nessa aula, ok? Tô, né, despertando várias informações aí dentro da cabeça de vocês. Por quê? Eu quero que você fique curioso para o aprendizado. Não vou dar tudo mastigado para você. I'm not going to give everything like, munched for you and say, oh, look, that's it. You need to learn. Eu sempre falo, né, o professor, coach, qualquer pessoa, ele faz 50%, que é o trabalho dele. Mas o outro 50%, gente, é você. É você, tem que ir lá estudar. Não tem jeito. There's no magic pill yet, okay? There we go. So, when you are practicing and you're preparing for a presentation, a lot of things are going to come into your mind. E lembra que o espectador, ele não sabe o que esperar de você. Então, se você errar, se esqueceu de falar alguma coisa, às vezes tem vezes que eu falo assim, nossa, Lê, queria ter falado disso aqui nessa aula. Né? Passou a quinta-feira, eu falei, queria ter falado disso. Ainda bem que tem a outra quinta-feira. Thank God there is another a Thursday that I can talk about it. Se eu esquecer. E eu deixo até aqui os slides para eu ter um guia. Porque senão eu viajo, né? Porque tanta informação que eu tenho de inglês, esses 40 e poucos anos aprendendo, né? Então é muita informação. Então, às vezes, né? Eu falo, puxa, não queria ter esquecido isso aqui. Aí eu ponho nos slides para eu lembrar. So I put it there as a guidance. But it's not there like as, written in stone. Não está escrito em pedra que eu tenho que passar essa informação, ok? So, are you getting it? Estão acompanhando aqui, gente? Okay, if you think I'm so fast, I'm trying to speak a bit of English, a bit of Portuguese, because there are people from different levels of English here. E aí essa coisa de nível também é uma coisa muito louca, né? Porque quando você era pequenininho, você não falava assim para sua mãe, ai mãe, eu não posso conversar com você porque você fala português avançado e eu tô só começando no meu português, viu? Então não vou falar com você. Imagina, você não põe esse filtro crítico, né? Aliás, vamos fazer uma aula de sabotadores, Lê? E essa aula é muito legal, eu adoro a aula de sabotadores, que é da psicologia positiva, do trabalho do Cesar Charmini, da Universidade de Stanford, fala sobre os sabotadores, e na linguagem os sabotadores aparecem assim, esgoelando, e em vez da gente usar o poder do sabotador, né, a gente intercepta o sabotador e usa o poder do nosso sábio, que é o nosso eu superior, it's our superior self. That's what I'm trying to bring here for you, okay? All right, let's go. Então, qual que é a ordem, né? Aqui é uma taxonomia reversa, né, que a gente fala, como é que a gente consegue aplicar isso. Eu vou deixar aqui o slide um pouquinho maior. Lei, can I do that? Yeah? O slide não muda o tamanho. Não muda? Oh, that's a pity. Okay, there we go. Not a problem. Ok, então vamos lá. Como é que eu trabalho isso aqui, né? Let me make it just a bit bigger here. So, you need to learn by creating. Então, quando você cria alguma coisa, avalia, analisa, aplica e understand, né, e entende, aí que você lembra. Então, esse é o estágio, ok? A professora, ela vai estar guiando você aqui, ó.
Mas a base do conhecimento, the basis of knowledge comes from all those steps that you need to do. So let's study a bit on the creation side of it. O que eu consigo criar, né? Vamos lá. Então, quando eu crio alguma coisa, eu que estou produzindo. Okay, so when you create language in your mind, when you are learning a new language, you have to create the information that you need to learn. Então, qual a informação? Então, vamos supor, eu sou médico, eu tenho um tipo de vocabulário que eu preciso criar esse vocabulário em inglês para mim, ok? Qual que é o vocabulário? Eu já vivo essa realidade no meu dia a dia. I live this, ok? Porque eu já criei essa realidade para mim. Lá, pequena, eu tive um sonho que eu ia estudar medicina, estudei medicina, aí eu fui criando essa realidade por muitos anos. A realidade já está ali para mim, eu já uso essa realidade. Aí eu coloco em inglês. Então, como que eu posso desenhar essa realidade? How can I design my reality? Okay? How can I create it? How can I develop it? Okay? How can I innovate? Quais as inovações que eu posso trazer para dentro do meu conceito, do que eu estou fazendo há anos? O que eu posso inovar? Eu posso trazer isso em outra língua? Can I bring this in another language? Ok. Alright. Uma vez que você criou, né? O que você pode produzir, como é que você pode fazer? Você vai pensar, qual que é o efeito disso na minha vida? What is the effect of this in my life? So if I learn a new language, what is the impact that this is going to have in my life? Maybe a better salary, maybe I'm going to be able to communicate with other people around the world. If I have a business, can I market my business elsewhere in the world? Can I trade with other companies from other countries? Maybe, ok? Então, como é que eu estou avaliando essas minhas possibilidades? Qual é o efeito disso? Qual o impacto? Qual o resultado disso na minha vida? Ok? E se não acontecer isso? Onde é que eu fico? Né? Então, assim, e se eu não falar inglês? Como vai estar minha carreira daqui a um tempo? Eu tenho carreira em IoT, Internet of Things, eu não tenho inglês. Daqui 10 anos vai ser possível achar emprego nessa área sem inglês? Não sei, I'm not sure. I don't know what is going to happen in 10 years. But I prepare myself now for me to be employable in 10 years, ok? Se eu não fizer, né? E se eu fizer, o que vai acontecer? Eu vou começar pós-graduação aqui, né? Em psicologia organizacional. E eu tô aqui pensando, tô num dilema. Entro agora, não entro agora, deixo pro ano que vem. Mas o tempo vai passar eu estudando ou não. The time is gonna pass me studying or not. And if I'm studying or not. And what I was thinking, I'm always gonna be busy anyway. Eu já tô, né, lotada de coisa para fazer de qualquer maneira. Mas eu vou achar um tempinho para fazer a faculdade. Por quê? Porque isso é importante para mim. This is important for me. And I'm evaluating my chances here, okay? What could happen if I do it or what could happen if I don't do it? Então pensa nisso, né? Aí eu começo a analisar. Qual que é o uso disso? What is the use of it? Okay, can I work with my clients? Can I work with different companies around the world with what I'm going to learn? Can I work in human resources? Can I help people to find better positions in companies? Yes, I think I can do this. Why do I think it's going to work? Por que eu acho que isso vai funcionar? Ok? What is the cause of that? Qual a causa disso, né? O que vai causar se eu aprender uma nova habilidade, se eu tiver uma outra pós? I don't know, ok? I'm going to bet. Eu vou apostar nisso, né? Ok. What is the reason why I am learning this? Qual a minha razão, meu porquê? Esse aqui é importante, né? Qual é o meu porquê quando eu tô aprendendo inglês? What is your why? Lembra do que o Nietzsche falou, né? Para aquele que tem um why, ele vai achar um how. Ok? There we go. So, what does it suggest? Qual que é a sugestão que eu posso ter a partir de alguma coisa que eu estou analisando para fazer? Então, eu criei uma possibilidade, avaliei aquela possibilidade, analisei, e agora eu vou começar a aplicar. Porque sem ação, gente, esquece. Fica tudo aqui, ó. You are not actioning on anything. Não tem ação, não tem existência, né? Ok? Pensa que tudo que tem em volta de você, everything that is around you, one day was an idea of somebody, ok? Alguém alguma vez pensou naquilo e aquilo materializou. Então, para materializar, precisa ter uma aplicação, precisa pôr em prática, ok? So, how it's used. Como é que eu ponho em prática meu inglês? Como é que vai funcionar o meu inglês? Como é que eu posso criar novos procedimentos para o inglês fazer parte da minha vida, ok? I'm giving an example in English, but this can apply to anything, tá? Essa aqui é a ordem do pensamento, então isso aplica para qualquer informação, tá bom, gente? E aí exatamente o seu porquê, né? Por que eu estou aprendendo isso? O entendimento, o que tem a ver com a minha missão, por que eu estou fazendo aquilo, why am I doing that, how am I doing that, why, how, aqui de novo as WH questions, né? E para eu lembrar, né,
onde que está acontecendo, quando que aquilo está acontecendo, com quem que está acontecendo aquilo. Então, com quem que eu estou usando meu inglês? Onde eu estou usando meu inglês? Em que ocasiões? Para falar do que exatamente? O que exatamente eu estou falando? Né? Então, pensa em tudo isso para você aprender o teu inglês, o inglês que você precisa aprender. Eu dei aula para um músico, ele é um maestro, na verdade, um querido, saudade dele. Aliás, Léo, beijo pro teu pai, viu? Enfim, e eu falei para ele, o teu inglês vai ser totalmente diferente, porque tem que ser um inglês totalmente criativo, né? Porque ele usa para música. E, poxa, a pessoa ela sabe uma linguagem, a linguagem musical, né? Eu falei, quer uma linguagem difícil dessa? E aí você coloca o inglês. When are you gonna use it? How are you gonna use it? Ele até veio tocar aqui, né? Lindo o trabalho dele. Beautiful, beautiful. Ok, so there we go. Então, o approach que é student-centered, né, que não é centrado no que o professor quer ensinar, mas que o aluno precisa aprender, ok? Que você que está aqui, que está querendo aprender inglês, né? Ele vai passar por isso, né? Você vai criar a sua realidade. Here you put the elements together, you generate a plan to produce content. Então, o que exatamente você quer aprender? Para que você quer aprender? Cria o que você quer com o teu inglês, ok? Avalia, make judgments based on your criteria and standards. Que tipo de inglês você quer? Você quer só um inglês para passar umas férias? Ou você quer inglês para trabalhar com aquele teu inglês? Você quer falar o inglês? Para que você precisa disso? Você precisa ser convincente? Ou você só quer lá tá entendendo o que as pessoas falando e fazendo aquele somebody love, falando inglês aí meio de qualquer jeito? Se essa não é a tua opção, não vai adiantar você estudar uma vez só por semana. Você tem que estudar um pouquinho mais, ok? E quanto tempo você tem? How long do you have? If you are a young person, okay, you have a long time to learn. But if you are like my age, for example, you know, maybe you need English for yesterday. Talvez você precise do inglês para ontem, né? Ok? Então, vê os seus julgamentos, qual o criteria que você está usando, os seus padrões, até onde você quer chegar. Porque você fala para mim assim, quando eu faço a primeira entrevista com o aluno, eu falo assim, para que você quer o teu inglês? Se a pessoa quiser só para viajar, é um tipo de conceito que a gente vai trabalhar. Ah, não, eu preciso ser eloquente em inglês como eu sou em português. Eu sou um CEO, eu sou uma CEO e eu preciso falar inglês desse jeito para convencer pessoas. Ah, então daí o teu inglês está num outro nível, né? Você vai ter negociação em inglês? O que você vai ter? Ok? So there we go. Analyze, break the material in parts and check how those parts relate to each other. Então, por exemplo, um gerente de projetos, a project manager. O que um project manager precisa aprender? Do que ele precisa falar? O que ele precisa orquestrar para aquele projeto acontecer? Those are the bases of your learning, ok? Então, independente daquilo que você vai fazer, ou para que você precisa do inglês, né? Quais as partes do inglês que você precisa? What kind of English do you need? Are you going to talk about houses? Are you going to talk about profession? Are you going to talk about careers? Are you going to talk about animals in the zoo? I don't know, né? A não ser que você seja, que nem eu falei para essa minha aluna, eu falei assim, olha, se você trabalhasse num zoológico, você saberia o nome dos animais, com certeza. Aliás, gente, eu tenho uma história para contar aqui. I have a story very quick, because I can see time flies. Mas eu lembro que uma vez me ligou uma cliente e ela queria um inglês muito específico. Ela gostava de ver pássaros, né? Ela acordava às 5 horas da manhã para ir para o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para observar os pássaros. E ela perguntou se eu acordaria às 5 horas da manhã para ir lá com ela, aprender o nome dos pássaros e tal. Eu não fui dar essa aula, porque eu não vi um propósito para mim ali, né? I didn't see any purpose for me there. E eu ia ter que acordar muito cedo, ia ser meio perigoso para mim, eu não era parte daquele grupo. Eu falei para ela, olha, não me interessa, vê se alguém no teu métier fala inglês e pode te ensinar e trabalhar com você, porque para mim não vi um propósito de aprender o nome de todos os pássaros, entende? Ok? Então eu sei que a coruja é coruja, mas saber o nome de cada tipo de coruja, né? Isso aí para mim não era uma coisa que eu achei que ia me agregar, então eu declinei essa cliente, ok? Why? Because I thought it was not interesting for me to break in those parts, to learn all this vocabulary. I thought, this is not something that I want, ok? E para ela era um inglês importante, porque ela queria trabalhar com isso, ela gostava, era um hobby que ela queria transformar em trabalho, ok? E um trabalho internacional, porque dão mais valor para isso aqui no exterior do que no Brasil, ok? So that's it. All right. Execute and implement. Use what you've learned. Então, você vai executar e implementar o que você aprendeu. Então, eu estou dando aula para o pessoal aqui em Croydon
E o pessoal tem oportunidade de falar inglês. Eu falo, gente, o que vocês usaram do que a gente aprendeu semana passada? What did you use from what we learned last week? Did you have the opportunity to talk to the people, to ask them questions, I don't know, if you are in a bus, you can start to talk to the person beside you. Né? Tá na empresa. Eu consigo falar com a pessoa que é o meu par lá nos Estados Unidos, ou meu par lá na China, ou meu par lá na Índia, em inglês? Practice. If you don't execute, it's not gonna happen. Né? Se você não executar o teu inglês, não colocar em ação, não vai acontecer, ok? E aqui o que é o que o professor pode conduzir, né? O que o professor faz, né? O professor vai ajudar você a lembrar e entender. Então, por exemplo, eu quando dou aula, lembro o que a gente viu semana passada, a gente falou disso. Ó, lembra que 3 semanas atrás a gente falou daquilo? Aqui na aula eu faço isso também, ok? So the teacher will help you to recognize and understand your relevant knowledge, so what is important for you. Once you understand, you're able to build meaning from the messages you receive. Então você começa a dar sentido, significado para as mensagens que você está recebendo, ok? Por que aquilo é importante? E aí você começa a interpretar, interpret, exemplify, classify, compare, se compara, como eu sabia antes, como eu estou sabendo agora. Summarize, ok? Que é o resumir, né? Me dá resumido aí o que você está falando. Fala aí de novo, ok? Explain that again. Quantas vezes eu estou numa aula, até o cliente às vezes fica meio tal, fala assim, me explica de novo então. Você fez isso, agora explica você de novo com as suas palavras em inglês. Aí a pessoa vai de novo. Por quê? Porque ela está treinando. Ok? Ó, só lembrando, né? Isso aqui, functional illiteracy. Illiteracy é quando você não é alfabetizado, né? Então, analfabetismo funcional, né? O que é isso? É quando a pessoa lê, mas não entende, ela não consegue argumentar. E, gente, vamos falar sério, tá cheio de gente assim, né? É mais fácil não pensar, né? É mais fácil não pensar. Então, se você tá aqui, você é diferente. Você já tá aqui de noite, estudando inglês, querendo aprender, você já está diferenciado, ok? Isso é verdade, isso é fato, né? Eu tenho aluno meu que acorda às 7 horas da manhã para estudar inglês, 6:30 da manhã está estudando inglês. Eu falo, essa pessoa é diferenciada. Por quê? Se ela não tivesse nem aí, não está fazendo nada, né? E tanta gente não está fazendo nada, ok? Porque todo mundo vê, né, os tombos que a gente leva, né? Não vê as pingas que a gente toma, amarga, né? Então vamos lá, tem que trabalhar. We have to put into action, okay? There we go. Guys, I'm gonna rush a little bit because we still have a lot of things to learn. Então, quais são as maneiras de aprender, né? Learning how to learn e as 8 competências críticas para a gente aprender a aprender. Responsabilidade pessoal, your personal responsibility. Vou dar um exemplo aqui. I'll give you an example. One of my students one day came to me and said, Chris, you're gonna be angry at me. Vai ficar brava comigo. Eu falei, por que eu vou ficar brava com você? Ah, eu não fiz lição de casa. Falei, you didn't do your homework. No. E aí, gente, mais cretina que possa parecer isso, tá? Eu falei, ué, eu já sei inglês. Problema seu. We're no kids. Você não tem que fazer a lição de casa para me mostrar para tirar nota. Tem que fazer porque o teu inglês está te levando em algum lugar, ok? So, it's your personal responsibility. E isso é para tudo, né, gente? A gente be accountable, ok? É ser, né, você fazer o que você faz e aceitar as consequências daquilo que você faz também, ok? Ability to act ethically. Então, a sua ética, né? Qual a sua habilidade para estar aprendendo aquilo de uma maneira ética? Skill in oral and written communication. Qual é a sua habilidade na comunicação oral e escrita? Por quê? Porque esse é o seu input, esse é o seu ativo, né? Porque o passivo é ler e ouvir. Mas e o seu ativo? Né? Que é falar e escrever. Aí você tem que dar o teu talento ali, ok? There we go. Interpersonal and team skills é uma competência, né? Aprender com outras pessoas, aprender pelos erros das outras pessoas, ouvir o que as outras pessoas estão falando, que aqui entra um pouquinho do passive learning, né? Você está lá ouvindo, vai ouvir um TED Talk, vai assistir um filme, vai ouvir uma soap opera, uma música, né? Aprender com aquela informação. Desenvolver a sua habilidade de resolver problemas, problem solving in English as well, ok? A long time ago, I started to study mathematics in English, que era para o GMAT, né? E eu comprei esse livro para ver como é que falava da matemática em inglês. No fim, eu não gostei muito, porque eu falei, matemática não é minha praia, ok? Mas eu me interessei e falei, deixa eu ver como é que seria isso em inglês. Let me see how would it be in English, ok? Respect ideas from people different from yourself, aquilo que eu falei, né? Ter uma variedade de informação. Às vezes a gente está muito fechadinho ali naquele, eu falo, naquele ambiente, naquela informação, a gente não consegue expandir os nossos horizontes. Então vai ver se tem gente, alguém no mundo fazendo o que você quer fazer, como é que eles fazem,
fazem. Como é que está isso escrito? Provavelmente vai estar em inglês. Probably is going to be in English. The ability to change. Então, a habilidade de falar assim, pô, isso aqui eu não sei ainda, deixa eu mudar como eu estudo. Porque, gente, loucura, já dizia Einstein, né? É fazer as coisas do mesmo jeito e achar que vai ter resultado diferente. Ok, there we go. And ability and desire for lifelong learning. Isso aqui, gente, não tem jeito, tá? Você que é adulto agora, você que é adolescente agora, não tem mais aquilo. Me formei na faculdade há 10 anos atrás, nunca mais fiz nada. Isso aqui, ó, você tá trabalhando o tempo todo. O melhor investimento é nesse pedacinho aqui, ó, da tua cabeça. É o melhor investimento que você tem para o teu futuro, para a tua velhice, inclusive porque aprender uma nova língua ajuda você a ter uma memória mais ativa e você tem menos chances de desenvolver um Alzheimer. Eu sei que é uma doença isso, né? Mas existem hoje técnicas para você melhorar a tua habilidade cognitiva, né? Vitaminas também, suplementar, né? Então, tudo isso, gente, está interconectado. All of this is interconnected. Learning, the ability to learn, lifelong learning. Imagina, a gente, né, minha geração, a geração X, viu os computadores chegando. Quem naquela época, né, tinha 20 e poucos, 30 anos, falou, não quero saber de computador, hoje está totalmente fora, gente. Think about it. Think about it. Meu pai é um exemplo, né? Ele não quis aprender de computador. Hoje em dia, às vezes, até para a gente ligar para ele, se não tiver minha mãe do lado, ele não consegue falar com a gente. Porque hoje as habilidades que são necessárias são diferentes das que eram há 30 anos atrás, ok? If you don't want to learn, then you start to shut your opportunities. Você mesmo vai fechando as suas oportunidades. Não tem mais aquilo, terminei minha faculdade lá em 96, nunca mais aprendi nada. Careful with that. Be careful. Ok, there we go. E esse aqui é uma informação, né? Esse Learning How to Learn, do professor Carl Worth, e do Macalester College, que é o aprendizado, como aprender, né? E tem uma outra pessoa que fala sobre isso também, esqueci o nome dela, que eu tirei dos estudos dela, inclusive isso aqui. Lê, da técnica Pomodoro. Procura aí para mim o nome dela, Lê. Técnica Pomodoro? Uhum. Eu gosto de dar referência para quem ficar curioso. If you are curious, then you go there and check. What's her name? É Aprender Não Aprender. Ela tem até um livro. She has a book. Forgot her name. My goodness. It was a blank. I was talking about so many other things. And then I forgot about her name. Achou, Lê? Tem nome de homem aqui. Não, I forgot. I'll bring it to you, gente. Para quem me segue lá no Telegram, depois eu coloco lá o nome, tá? Eu esqueci o nome dela, mas eu uso a informação dela também, que é o Learning How to Learn. Ok. So, for us to create, it's important to practice. So, I believe in, ok? Então, o que eu acredito, né? Debates and discussions, creating content for ideas and real knowledge, ok? É o aprendizado real, porque uma vez que você vê, não desvê, uma vez que você aprende, você não desaprende, ok? A não ser que você tenha algum problema cognitivo, né? Mas fora disso, uma vez que você aprendeu, você sabe aquilo de coração. You know that by heart, ok? Por isso que a gente usa essa expressão em inglês, né? When you know something by heart, you know. Você sabe com o teu corpo, com a tua informação. Como é o nome dela? Alistair. No, it's not her name, no. Forget it. How can I do this, Lê? Peraí que eu já procuro aqui rapidinho. Deixa eu entrar aqui, gente. Eu procuro. You are trying to find in Portuguese or in English, Alex? Barbara Oakley. Barbara technique. Let me just... yeah, I think it's Barbara something, but let me just check. Barbara Oakley. Oakley, yeah, I think maybe Learning How to Learn. Ai, gente, fico tão irritada quando eu não lembro as coisas. É do Coursera, ela? Não, Barbara... Guys, I'm gonna bring it to you, porque senão eu vou ficar aqui um tempão querendo lembrar isso aqui. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. That was what I had to tell you today. If you are a little bit... Barbara Oakley, I think that's her name. Barbara, let me just check. Barbara... Yeah, that's her. Yes, that's it. É ela mesma, gente. Posso compartilhar aqui, Lê? Eu consigo? Peraí que eu mudo aqui. Tá. Você tá com a sua tela? Tô com ela aqui. Então, compartilha a tela, hein? Ok. How am I gonna share? Let me just think about it. Embaixo tem present. Oh, ok. Plus, ok. Põe entire screen. Share screen, ok. Lado, entire screen.
And then I go there. Aqui, ó, gente. Essa daqui, a Barbara Oakley, ok? Ela tem até um TED Talk, mas ela fala exatamente disso, né? Aprender a aprender, como é que você faz para aprender a aprender, e ela cita alguns desses casos. Ela é maravilhosa, she's very, very good. She even says that our body will try to prevent us from learning. O nosso corpo vai tentar não deixar a gente aprender. Sabe aquela coisa? Vai sentar para estudar inglês, aí dá tudo, né? Dá sede, dá fome, dá vontade de ir no banheiro. Aí, ai, deixa eu dar uma espiadinha no meu WhatsApp. Ai, deixa eu ver se tem alguma outra coisa para eu fazer, porque eu não quero estudar, né? Porque estudar não é natural. Studying is not natural. Mas se você conseguir, ela até fala isso, né? Usar lá 15 minutinhos para sentar e concentrar naquilo que você está aprendendo, ficar presente mesmo, ok? Naquele momento, para o teu aprendizado, you know, it's better 15 minutes, very focused 15 minutes than the 2 hours that you never do. Eu sempre falo isso, né? É melhor você sentar ali e focar 15 minutos todos os dias do que aquelas 2 horas que você está se prometendo fazer e não faz. É que nem eu com exercício físico. Ah, não vou fazer isso porque é tão pouquinho, né? Não vou nem dar uma caminhada, porque é só 10 minutinhos, né? Mas seria melhor eu dar os 10 minutinhos de caminhada do que ficar esperando o dia que eu for começar a academia. Faz anos que eu tô prometendo e não faço, ok? So, yeah, everybody has its problems, ok? Eu acabo focando mais nessa parte do intelecto, né? Gosto muito de estudar, tenho como uma força minha o amor ao aprendizado, love for learning, e aí é por isso que eu trago aqui para vocês, né? Porque eu vou lá, aprendo e passo aqui para compartilhar com vocês também. Gente, estamos chegando aqui ao final da nossa live. I'm getting to the end of our lives. I don't know if you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado do que vocês viram aqui, né? Eu trabalho com inglês corporativo. Esse é o meu foco principal, porque eu tenho facilidade com isso, é o que eu gosto de fazer, trabalhar com empresas, né? Tanto que eu vou fazer agora pós-graduação em psicologia organizacional, psicologia industrial, para entender as dinâmicas, né? De aprendizado das empresas, enfim. E tenho lá a academia, Óculos Academy, que a gente está aqui na live 102, né? Já faz 2 anos que eu tô aqui toda semana, né? E a gente deu um espacinho aí, mas toda semana estamos aqui para trazer conteúdo assim focado para vocês, de como vocês fazem para melhorar o inglês de vocês. Não é aquele conteúdo enlatado, cada semana eu vou trazer uma coisa, mas são informações de referência para que você possa estar melhorando um pouquinho todo dia. Porque, gente, a maior competição que a gente tem não é com o outro, é com a gente mesmo. Para a gente estar um pouquinho melhor a cada dia, porque a gente veio aqui para evoluir. We came here to evolve, and we are here evolving one step at a time, every day a little bit, ok? E no inglês não é diferente, é um pouquinho todo dia e a gente vai conseguindo evoluir, tá bom? Me sigam lá nos nossos canais, né? Tô lá no LinkedIn, pede para ser amigo, compartilha com as pessoas que você conhece. Estamos lá no YouTube, no Instagram, Facebook, Óculos Academy, né? Sou bem acessível por WhatsApp também. Então, vamos nos conectar. Eu acredito numa nação bilíngue. Eu acredito que o brasileiro tem Oh, I am here. Can you see me now? Gente, voltei. Vocês conseguem me ver? Can you see me? Please tell me, let me know. Quem tá aí me vendo, fala oi. Porque eu dei uma desaparecida. Gasparzinho, Casper. Ok. So thank you very much for that, for being there with me. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. Lembrando que eu tô toda quinta-feira aqui. Chamem seus amigos, quem precisa de inglês para assistir, tá? Nós estamos aqui toda quinta-feira, 7h07 da noite, no horário do Brasil. A Ti tá falando assim, eu tô vendo. Eu tinha dado uma frozen, Ti.
Virei um let it go, é a cor, né? Eu vim de let it go, aí eu assim, let it go, let it go. Estamos dando risada aqui, né? Ainda mais que eu tô loira, não sei se vocês perceberam. Gente, eu errei, fui pintar meu cabelo e errei a cor. E aí eu falei assim, agora deixa assim. Aí ficou meio verde. Aí eu encontrei uma mulher, aqui ela falou assim, I like your hair, some kind of a lemony blonde. Eu falei, lemony blonde, I never heard this expression, né? Um loiro limão. Eu falei, nossa, loiro limão, tô rindo aqui, né? Mas é porque eu errei mesmo. Sabe quando fica verde, você pintou errado, usou muito do cinza, enfim, né? E eu gosto eu mesma de fazer meu cabelo, né? Eu não gosto muito que as pessoas mexam no meu cabelo. É engraçado isso, né? Mas aí a moça falou assim, wow, I like the color of your hair. It's some kind of a lemony blonde. Where did you buy it? I said, well, lemony blonde. I said, well, actually, thank you very much. I feel very flattered, but this was a mistake. Eu falei, eu tô muito, né? Fiquei feliz que você tá me elogiando, mas foi um erro, né? Meu cabelo saiu errado, tão errado. Enfim, mas risadas à parte, gente, muito obrigada por estarem aqui. Toda quinta-feira estamos por aqui. A Fran está perguntando para eu dar aula para o filho dela. Eu dou aula para adolescente também. A aula para adolescente, a dinâmica é um pouco diferente. Normalmente eu fico só uma hora com adolescente, porque eles são um pouco mais agitados, né? E eu trago muito debate. Eu deixo o adolescente fazer mais a aula, né? É diferente um pouquinho do adulto. O adolescente, ele gosta muito de contribuir e eles têm mais tempo, então eles acabam fazendo mais lição de casa, mas existe toda uma técnica também para dar aula para adolescentes, né? Eu sou especialista em andragogia, né? Que é aula para adultos, mas dar aula para crianças, assim, eu amo. Fiz isso muitos anos aqui, amo, né? Só que foi uma área que no Brasil, quando eu voltei, eu tive que escolher entre dar aula para executivos e dar aula para crianças. E aí eu acabei indo para a área de executivos, porque eu tenho 3 filhos, né, gente, para pagar as contas, ajudar o Alexandre, né? Então, falei, não, vou para a área de executivo das empresas, que acaba tendo um retorno do investimento maior, né? As empresas acabam pagando melhor, e aí eu acabei dando aula para executivos. Mas eu amo dar aula para criança também, adolescente, mas me especializei em corporativo, que é o meu trabalho do dia a dia, né? Ok? So there we go, gente. Então, olha, muito obrigada por estarem aí, obrigada para ti, obrigado, Fábio, o Gabriel, a Franciele que estão aí, a Danis, a Ana, não sei se ainda está por aí, que amanhã a gente vai acordar bem cedinho, né, Ana? Estamos aqui junta. A Fran está aí também. Indine, quem mais? Joana entrou aqui também, beijo no seu coração. Antônia, Bianca, querida, entrou aqui também. Então, muito obrigada. A Si que estava aí, o Léo, a Cris. Muito obrigada por estarem prestigiando o meu trabalho, tá bom? De verdade, agradeço. É uma honra para mim entrar na casa de vocês, trazer de alguma maneira esse conhecimento que eu vim acumulando esses tempos e vamos trocando por aqui, né? Podem ir me falando. Se vocês quiserem alguma aula em específico, manda mensagem lá no Telegram, manda WhatsApp, que eu atendo bastante, né? As pessoas falam assim, Cris, dá para você falar disso? Dá para você trazer esse assunto? Aí eu trago aqui para vocês também. I will bring that to you, ok? So, thank you very much again. Muito, muito obrigada, queridos. Dona Clô também que estava aí prestigiando. Beijo no coração de todo mundo. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira estamos por aqui de novo, tá bom? Eu vou vir com novidades quinta-feira. Não, na outra, né? Na outra eu começo o meu trabalho aqui, né? O trabalho com a pós. E aí vou vir com mais novidades ainda para vocês, tá bom? Ó, kisses in your hearts, and I will see you next week, next Thursday. Bye, bye, bye. Good night. Kisses. Bye. Cheers. Desliga. Die, die. Também já terminei aqui com o Insta. Ainda tá aparecendo aí? Ao vivo ainda. Bom dia. Não, ainda. Não, já foi.